Olá! Você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, e eu estou aqui na fábrica da Volkswagen para um workshop sobre carros híbridos que a Volkswagen apresentou para a gente aqui. O Golf GTE, que ainda não está à venda no Brasil, está à venda na Europa, mas estará à venda no Brasil, segundo a Volks, até o final do ano. E eu estou aqui com o José Loureiro, que é gerente executivo de engenharia, e nós vamos bater um papo justamente sobre o coração desse carro aqui, que torna ele híbrido, que são as baterias. Tudo bem, José? Tudo bem. Muito obrigado por você estar aqui conosco nesse evento. Imagina, eu que agradeço o convite. Como são as baterias dele? Quantas baterias tem esse carro? Como elas são acondicionadas no carro e do que elas são feitas? Bom, se me permite, antes de falar das baterias, o Golf GTE é um veículo que ele é o melhor de dois mundos. Permite você ter autonomia e ser um carro com zero de emissões quando você anda num centro urbano. Ou seja, se você andar no modo, você pode andar só elétrico, você pode andar só com motor de combustão interna, ou pode andar com os dois motores juntos. Depende da condição, e você pode fazer isso automaticamente com a seleção de híbrido, ou você pode selecionar do jeito que você gosta. A sua pergunta específica das baterias, o Golf GTE ele tem 96 células de 3,6 volts. São baterias de íons de lítio, são 8 módulos de 12, ou seja, você pega essas pequenas células e monta módulos. Então são 8 módulos de 12 células. Essas baterias atingem uma tensão de 345 volts. Por que você trabalha com alta voltagem? Para você não trabalhar com uma corrente muito alta e ter perda de energia por calor. Tá certo? Então, essas baterias são montadas numa caixa selada e isso tem um sistema de arrefecimento próprio, separado do sistema de arrefecimento do veículo, que traz bastante segurança na utilização do veículo. Agora, elas vão acondicionadas aonde especificamente? Em qual local do veículo? As baterias, esse módulo de bateria fica na parte inferior do veículo, numa caixa, e ainda é protegido por uma outra tampa com módulo, ou seja, lacrado, que não tem problema com água, com nada. E o tanque de gasolina foi para onde? O tanque de gasolina, ele passa a ficar na região traseira do veículo, na região do porta-mala, na parte traseira. Também é um tanque novo, é um tanque que trabalha com sistema selado, garantindo total controle das emissões evaporativas. Quantos litros tem esse tanque? Esse tanque tem 40 litros. Ou seja, se você combinar a autonomia que dá da parte elétrica com a do tanque de combustível, o carro chega a ter uma autonomia de 900 km. E na parte elétrica, puramente elétrica, você consegue andar em torno de 50 km. Ou seja, você consegue andar na cidade com emissão zero e ter autonomia para conduzir esse veículo num país como o Brasil, com dimensões quase que de um continente, né? Eu faço aqui o papel do consumidor que vai comprar esse carro, né? Você falou que ele vai embaixo, o tanque de gasolina vai mais para trás e o step vai para onde? Nesse produto, nós utilizamos, assim como na Europa, esse carro é um carro comercializado na Europa, nós temos uma bomba de enchimento e um líquido selante para o caso do pneu, né? E já se utiliza essa tecnologia em alguns veículos importados e é aprovado, atende aos requisitos, você coloca esse líquido selante e enche o pneu com o compressor que vem dentro do carro. Agora, você falou que você roda 50 km no elétrico e aí tem mais os 40 litros de gasolina dele, né? Dá uma boa autonomia, né? Você consegue acionar os dois motores ao mesmo tempo, por exemplo? Quais são os modos de condução que tem desse carro? Você tem uma condução 100% elétrica, você tem uma função E-Mode, e nessa condição E-Mode você consegue ter uma autonomia de 50 km e andar a uma velocidade máxima de até 130 km por hora. Você tem a condição híbrido, e dentro da condição híbrido, você tem o híbrido alto, aí a condição mais prática. Ele é um uso inteligente da energia, que ele vai ciclar entre o motor elétrico e o motor de combustão interna, buscando a maior autonomia, que chega até 900 km. E a velocidade máxima, nesse modo, você consegue atingir até 222 km por hora, claro que nessa situação com os dois motores trabalhando junto.
Você tem uma outra posição, você tem o battery charge. Se você quiser, você pode apertar e usar o motor a combustão interna para carregar a bateria. Lembro que em todos os módulos você tem a recuperação de energia. Nas frenagens, o carro carrega a bateria. Além disso, tem mais uma tecla que você aperta GTE. E aí, para quem gosta de um carro esportivo, é puro prazer ao dirigir. Os dois motores trabalham em conjunto e você tem 204 cavalos de potência e um torque de 350 Nm, ou seja, é um esportivo de verdade. Então, você consegue unir prazer ao dirigir, esportividade e buscar o lado ecológico que um carro elétrico pode estar contribuindo. Para a gente finalizar agora, o quanto custa para carregar essa, em média, tá? Obviamente não é uma coisa cravada, né? Mas em média, quanto custa para carregar as baterias dele? Você chega e vai ligar na sua casa, por exemplo, não importa onde. Para carregar, lembro, o sistema nosso funciona, você tem que conectar o cabo numa tomada de 220 volts, a corrente até tem que estar preparada para uma tomada de 20 ampere, o sistema trabalha no máximo até 16 ampere e para carregar depende muito do preço do quilowatt-hora. As experiências, os testes que nós temos feito é algo em torno de R$5 para carregar a bateria totalmente e com esses R$5 para carregar, para quem roda até 50 km por dia, você tem para fazer 50 km, R$5. Ou seja, é um custo bastante baixo, né? Mas mais importante de tudo isso, você tem, considerando a matriz energética do nosso país, você tem um custo baixo e totalmente ecológico, limpo de qualquer emissão de CO2. Né? Eu acho que vale a pena falar que vocês têm um GTE, um Golf GTE rodando o Brasil inteiro já há um bom tempo, né? Sim, nós temos alguns carros que rodamos pelo Brasil e nós estamos, no momento, testando os postos de abastecimento elétricos, usando o carro e carregando pelo Brasil. Já fizemos uma boa região do país e o país está ampliando essas instalações de tempos em tempos. E nós estamos sempre avançando nesses testes. Tá bom, Zé Loureiro, muito obrigado por sua entrevista, eu agradeço bastante e a gente volta a se falar quando ele for lançado aqui no Brasil. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a sua presença aqui conosco. Guido Orlando Júnior, especial direto da fábrica da Volkswagen para o portal Vida Moderna. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.